Olá, catecúmenos, sou o diácono Donizete e quero iniciar com vocês essa série da nossa catequese, que agora será de um modo diferente. Nas próximas semanas quero partilhar com vocês um pouco sobre a Eucaristia. Para isso eu peço que você esteja sempre com a Bíblia em mãos, porque nós faremos esse caminho a partir de um texto bíblico muito importante para a igreja primitiva, muito importante também para nós. Está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico, vamos nos colocar na presença de Deus para fazermos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, ilumine a nossa inteligência, nos faça atentos para acolher a mensagem que o Senhor vem nos trazer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, podemos acompanhar aí na nossa Bíblia. Enquanto você encontra o texto, dá um pause aqui e depois nós retomamos. Então, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, eis que 2 deles viajavam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso
e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante dele. E disseram uns aos outros: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, irmãos e irmãs, que nós conhecemos do caminho de Emaús, é a chave para nós entrarmos nesse mistério da Eucaristia, o mistério da missa. Porque quando Lucas escreve para suas comunidades esse fato tão bonito e tão importante que se deu na tarde do dia da Páscoa, do dia da ressurreição de Jesus, Lucas quer recordar à sua comunidade que esse fato, que esse evento acontece também todas as vezes que a comunidade se reúne para celebrar a Páscoa do Senhor. Se reúne para celebrar a fração do pão, a Eucaristia. Na missa, não se dá apenas o encontro da comunidade. Não é apenas o encontro daqueles que estão em casa e resolvem se dirigir à igreja para celebrar a vida deles. É tudo isso colocado no coração de Deus. Esses 2 discípulos que caminhavam para Emaús, saindo, fugindo, quem sabe, de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, já no 3º dia, no tarde do domingo, traziam no coração muito sofrimento, muita tristeza, porque tinham apostado todas as suas esperanças em Jesus e estavam agora desiludidos. Tão desiludidos que nem o anúncio das mulheres de que Jesus tinha sido ressuscitado foi o suficiente para que eles acreditassem e permanecessem em Jerusalém. Esses 2 discípulos, então, fugindo de Jerusalém, são encontrados por Jesus no caminho. Não são capazes de reconhecê-lo. E Jesus, caminhando com eles, vai ouvindo as suas angústias, ouvindo as suas dores, lhes anuncia tudo o que nas Escrituras falava acerca de Jesus, lhes ajuda a processar esse sentimento, lhes dá uma palavra que aquece o coração deles, e chegando em Emaús, eles o convidam para sentar à mesa. Jesus toma o pão, parte o pão depois de dar graças e entregando a eles, eles reconhecem o gesto do Senhor. Reconhecem na fração do pão que é o próprio Jesus. E ele
que se torna invisível aos olhos dos discípulos, provoca no coração deles o desejo de retornar a Jerusalém, de se encontrar com os apóstolos, anunciar que viram o Senhor. Cada vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, cada vez que nos reunimos, repetimos o mesmo gesto desses discípulos. Talvez a gente ache que nós estamos indo ao encontro do Senhor, que nós estamos indo na igreja para falar com Ele. Na verdade, é o Senhor que nos reúne, é o Senhor que nos convoca, que nos chama, que orienta os nossos passos até a igreja, para que lá Ele possa acolher as angústias, os sofrimentos, as intenções que trazemos no nosso coração, mas também as alegrias, aquilo de bom que vivemos ao longo da semana, as nossas motivações. Tudo isso nós depositamos junto do Senhor. Tudo isso nós apresentamos a Ele. Nossas alegrias, nossas tristezas, a nossa gratidão e o nosso pedido de perdão. Ali, o Senhor nos revela as Escrituras, anuncia a sua palavra, nos ajuda a compreender o drama que vivemos, nos ajuda a compreender que as dificuldades que passamos são resolvidas à luz da fé, e ali, partindo o pão, o Senhor se dá em alimento, se dá em refeição para todos nós. E podemos então fazer a experiência dos discípulos de Emaús, no encontro com o ressuscitado, que aquece o nosso coração, que nos alimenta, que nos fortalece, e podemos então retornar para nossas casas, retornar para nossa Jerusalém, transformados. Irmãos, irmãs, deixemos que o Senhor transforme as nossas vidas, como transformou os discípulos de Emaús. Nas próximas semanas, vamos olhar parte a parte, momento por momento da celebração da missa, não só para entendermos o que nós estamos fazendo, não só para dizer que nós sabemos os ritos da celebração, mas para que nós possamos beber dessa fonte que é o próprio Senhor. Beber dessa fonte que nos sacia, porque acolhe as nossas angústias, porque ilumina as nossas indecisões, aquece o nosso coração, nos alimenta. E por fim, nos dá força para retomarmos a nossa caminhada, os nossos desafios do dia a dia. Até a próxima quarta-feira, quando enviaremos o próximo vídeo. Pare um pouco, pense e partilhe conosco como tem sido a sua experiência da participação da missa. Você pode enviar diretamente aqui no grupo do WhatsApp, se você quiser partilhar com todos, mas se você quiser, não quiser fazer essa partilha tão publicamente, pode enviar no particular para mim, para que não só nós tenhamos esse controle para sabermos, que vocês estão nos acompanhando, mas para que nós possamos de fato ajudar a cada um de vocês a descobrir caminhos para participar melhor da missa, da celebração da comunidade. Não se preocupe, não estamos fazendo e não queremos fazer nenhum juízo, nenhum controle para saber quem vai ou não à missa. Seja sincero, partilhe a sua experiência. Se você já tem o costume de ir às celebrações, se você não tem, por quê? Tá bom? Esperamos vocês aqui, essa partilha de cada um de vocês. Na próxima quarta, seguimos com mais um vídeo.
vamos encerrar esse momento de catequese com a oração para o Congresso Eucarístico Nacional, que se realizaria esse ano no Recife, mas que foi adiado para o ano que vem, mas para que esse congresso também, rezando por ele, mas rezando por cada um de nós, para que possamos redescobrir o valor da Eucaristia. Ó Salvador do mundo, no deserto Deus Pai alimentou o povo com um maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que ao celebrarmos o mistério da palavra que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança na última ceia, mandastes que o celebremos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa ação em nós e através de nós, para que haja pão em todas as mesas. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja, façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade, e saiamos com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham uma boa semana, que o Senhor esteja sempre com vocês.